Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Na Mesa da Palavra. Este que é o segundo episódio. A gente esteve terça-feira passada falando sobre Gênesis capítulo 1 e fomos aí até o 6, 7, mas hoje nós vamos começar aqui do capítulo 6 e vamos prosseguir até o capítulo de número 11. Eu quero soltar aqui a vinheta que nós fizemos aí do programa e já voltamos. Olha aí que chique. Glória a Deus, estamos que estamos, né? Comigo está aqui o presbítero William, nosso parceiro dessa empreitada. Cumprimento o povo aí, presbítero. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E estamos mais uma vez nesse segundo dia de podcast, comentando, argumentando do Gênesis que nós estamos começando. Amém, glória a Deus. No programa de hoje nós vamos abordar aí alguns temas bem polêmicos também, bem intensos da Bíblia. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre a corrupção total da humanidade. A humanidade, ela entrou numa situação complicada. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a corrupção era generalizada, era complicado. A maldade do homem, ela atingiu tudo. Olha o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O que isso aponta para nós, presbítero William, que esses pensamentos do coração, essas atitudes, será que ela quer dizer, a Bíblia, que eles só pensavam em fazer o mal? Não só pensava em fazer o mal, como praticava em fazer o mal também, né, pastor? É isso que gerava diante de Deus a ira. Isso era continuamente, diz a Bíblia, continuamente, o tempo todo eles estavam pensando em fazer o mal. Não é que faziam um erro aqui, um erro ali, o tempo todo eles estavam praticando o mal, eles só pensavam em fazer o mal. Será que nós podemos dizer que esse nível aí é o que nós estamos vivendo hoje na sociedade? Parece assim que o povo de hoje vive mais ou menos nesse nível também, só pensa em carnalidade, em prazer carnal. Pouca gente está interessada em buscar a Deus e servir a Deus. O que você me diz disso? Como vamos vendo o mundo como está andando e a humanidade como está indo, a carnalidade é constante que nós estamos vendo. Se nós for ver, acho que 10% da população nós tira de servos de Deus. O resto, a carnalidade, o pecado, está indo de mal a pior. Isso mesmo. Até eu trouxe aqui um comparativo, né? Que Gênesis capítulo 6, do versículo 1 até o 5, ele ensina que o pecado ele é progressivo. Ele multiplicou e chegou num nível. Também mostra Gênesis capítulo 6 que o pecado ele é interior, porque no coração do homem já estava o pecado. E ele é abrangente. Diz a Bíblia que toda a imaginação era pecar. Toda a imaginação do ser humano era em pecar. Era como se eles ficassem projetando o pecado. Como que vamos pecar? O que nós vamos fazer de errado? Eles viviam só pensando em pecar. Era dessa forma que eles viviam. E é constante. Ali diz que eram contínuos em pecar.
Não é que eles pecavam, ou não, eles viviam no pecado constantemente, crescendo em pecado. E pior do que tudo isso ainda, é que o texto aqui diz que o pecado era coletivo. Não era uma pessoa que era má, era toda a sociedade que era má. Não era o pecado individual. Não, era coletivo. Então, eu acredito que esse texto, ele parece-se muito com os dias de hoje. E aí me fica uma questão que me veio à mente. Jesus disse assim que no dia da sua vinda, nos dias de sua vinda, seriam como nos dias de Noé. E agora? Será que isso está indicando que Jesus está voltando logo? O que você me diz? Jesus, ele faz uma narrativa, que nem o pastor falou, e eu creio que o mundo que nós estamos vivendo, o pecado já está cheirando mal, e eu creio que Deus está alertando o seu povo que a sua vinda está próxima, para poder buscar a sua igreja, porque o pecado, para não corromper os demais outros que estão fiéis a ele. Verdade mesmo. É isso mesmo, gente. Ó, esse nosso podcast aqui, ele é já direto, ele já vem os comentários, com as perguntas, com a aplicação, já vai direto ao assunto. Então nós já trouxemos aqui um comentário sobre o cenário que se encontrava a situação no capítulo 6, nos primeiros versículos ali, da humanidade naquela época. O pecado estava generalizado, estava uma situação devastadora, e já podemos comparar com os nossos dias hoje, e vemos que a situação está semelhante, e já trouxemos aqui uma luz também. Jesus falou: eu vou voltar, e quando o Filho do Homem estiver para vir, será como nos dias de Noé. E estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. As pessoas não têm respeito algum por religião, por fé. Olha, existe uma minoria aí que está batalhando pelo que é certo, mas até mesmo no meio das igrejas evangélicas existe muita iniquidade, muito pecado, existe muito escândalo, e até tem pessoas que não querem mais frequentar a igreja, porque dentro da igreja eles falam: não, se for para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Já ouvi isso. Agora vamos para o bloco de número 2, e nós vamos tratar de um assunto bem interessante aqui. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. E agora? Deus, ele se arrepende? Deus se arrependeu? E agora, como fica isso aí? Deus se arrependeu, William? Eu acho que na geração que nós estamos vivendo, se for para ver bem a verdade, pastor, eu acho que Deus se arrepende sim. É que essa linguagem aqui, essa linguagem do arrependimento de Deus, eu busquei uma palavra aqui que se aplicasse bem certinho ao que quer dizer esse arrependimento de Deus. E olha que palavra diferente. Você nunca ouviu essa palavra, eu acho. Ó, é uma linguagem antropopática. É quase um mistério, né? É um mistério. Mas eu vou revelar o mistério. O que é uma linguagem antropopática? É uma figura de linguagem ou recurso literário que consiste em atribuir sentimentos, emoções ou características humanas como ira, tristeza, arrependimento a seres não humanos. Ou seja, é uma palavra que pode se aplicar no caso de Deus. Ele estava arrependido. Olha o que diz a Bíblia Viva. O texto da Bíblia Viva é bem interessante. Vou pegar aqui do versículo 5 em diante. O Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior, e que tudo que pensava e queria era sempre mal. Olha o 6, que fala do arrependimento do Senhor. O Senhor ficou triste por ter criado o homem. Isto cortou o coração dele. Disse o Senhor: vou fazer desaparecer da terra a humanidade que criei. Vou destruir os homens, os animais, os répteis e as aves.
foram criados por mim, e isso me entristece. Isso é o que diz a Bíblia Viva, a tradução, a versão da Bíblia Viva. Mas eu peguei uma outra versão também nova, que é a Mensagem, e ela diz assim, ó: o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal, só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves e tudo que criei. Estou triste por tê-los criados. Agora eu deixei aqui o versículo de número 8, porque diz assim, ó: mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. Eu deixei porque isso faz uma ligação muito boa entre a humanidade depravada, que trazia tristeza a Deus, trazia lamento a Deus, mas aí na Bíblia a Mensagem diz que Deus olhou para Noé e gostou de Noé, viu que Noé era diferente, que Noé tinha um comportamento mais agradável. E então, em vez de destruir tudo, Deus tomou uma decisão. É sim, vou destruir, mas vou poupar Noé e a sua família. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: os dias dos homens serão 120 anos. No programa passado aqui nós falamos sobre ele, e até dei uma pincelada que talvez esses 120 anos seriam a idade das pessoas, ou talvez o tempo que Deus estava dando até o dilúvio. E agora, esses dias recentes aí, estudando, nós pudemos concluir que esses 120 anos não se tratava da idade das pessoas, mas sim o tempo que Deus estava dando para que os homens pudessem se arrepender e ter uma atitude boa e poder entrar na arca. Até em um comentário que a gente pôde estar assistindo aí, diz que a pessoa podia pagar a passagem em 120 anos. Então, foi o tempo que Deus deu. Agora, esse dilúvio que estava por vir, ele é por demais de interessante. Aí, nós até comentamos aqui sobre o dilúvio. Ele seria um dilúvio só naquela região, ou ele seria um dilúvio que atingiria a humanidade toda? O que você me diz sobre isso, William? Se fosse só na região onde que Noé estava, então poucas águas seria. Por causa que a Bíblia fala que subiu até em cima das montanhas, 7 metros de altura, acima das montanhas. Então eu creio que foi o universal, esse dilúvio. Sim. Mas alguns vão perguntar, mas atingiu até a África? Por que Noé não foi pregar na África então? Então esse dilúvio, por causa que o pecado que estava afligindo o coração de Deus, e Deus estava entristecendo, então ele foi o que? Universal, foi para toda a terra. Acredito que sim. Eu também acredito assim que seja toda a terra. Acredito mesmo que esse dilúvio ele não foi ali, só naquela região, porque algumas coisas não fariam sentido. Porque Deus iria colocar os animais na arca se o dilúvio fosse só ali? Para que a construção de uma arca? Para que tudo isso? Não precisaria. Deus simplesmente tiraria Noé com vida, não precisaria guardar animal, porque teria animal para repovoar em toda a terra. Então não faria muito sentido se fosse só naquele lugar. E até eu trouxe aqui algo interessante sobre as teorias. Existem mais de 200 relatos nas culturas sobre o dilúvio, e eles são um diferente do outro, sabe? E até alguém diz que
talvez a Bíblia seria só uma cópia desses dilúvios. Aí por isso eu coloquei esse slide aí, ó, que na Mesopotâmia tem um relato, na Suméria tem outro, na Índia tem outro, na China, nas Américas, os povos indígenas, né? Na Grécia, e assim segue uma lista enorme. Só que o que difere muito é que no nosso relato, no relato bíblico, o motivo do dilúvio foi por causa do pecado do homem. E Deus, apesar de ter destruído toda a raça que existia, deixando apenas Noé e alguns animais, né? Os animais, no caso, que entraram na arca, nas outras, era apenas caprichos desses deuses. Eles quiseram destruir, decidiram destruir. Então, não tinha nada de sagrado, nada de contra o pecado. Eram culturas diferentes, diferem muito da nossa, porque na nossa Bíblia, nós acreditamos num Deus único, um monoteísmo, um Deus só. E já nessas outras crenças são deuses que entraram em desacordo ou acordo e quiseram destruir a humanidade. Mas traz algumas coisas importantes também, porque se existem tantos e tantos relatos sobre esse dilúvio em tantas e tantas culturas não cristãs, não de herança hebraica ou judaica, então quer dizer que isso é real, isso aconteceu, isso realmente aconteceu. Eu coloquei também outro slide sobre a ciência e a fé. Por quê? Porque apesar da ciência não conseguir trazer comprovação arqueológica, não ter nenhum museu com pedaços da Arca de Noé ou coisas do tipo, ainda assim existem vários documentos, inclusive no livro de Flávio Joséfo, ele fala que existiam pedaços da arca em que as pessoas podiam pegar. Ele fala no livro lá, ó, tem pedaços da arca aqui em tal lugar. Então, essas coisas, elas são reais. A ciência não luta para provar isso. A ciência não quer provar que o dilúvio é verdadeiro. Então, tem muita coisa sobre a ciência e a religião. A ciência não quer comprovar que existiu o dilúvio. Mas o dilúvio existiu. O dilúvio aconteceu. Agora, como que aconteceu esse dilúvio, né? O dilúvio aconteceu, mas como que aconteceu esse dilúvio? Antes do dilúvio, chovia na terra? Creio eu que sim, mas não tanto. Não. Antes do dilúvio não chovia. Não chovia. Tem muitas coisas antes do dilúvio que não aconteciam. Por exemplo, antes do dilúvio, em vez de chover, era orvalho. Só orvalho. Não tinha chuva. O povo não conhecia chuva. Isso complicou mais ainda a pregação de Noé. Coitado. Imagina Noé dizendo que vai chover. O povo nem sabia o que era isso. O povo não conhecia a água. Do jeito que Noé estava falando, não tinha como. Eles não tinham como acreditar. Mas também olhe para a igreja, o comparativo com a igreja, né? Nós falamos de arrebatamento. O povo sabe o que é isso? Já viu alguém ser arrebatado? Não. Quantos estão sendo arrebatados aqui? Então, é uma coisa que, para a cabeça do povo, era muito complicado. E, para nós, também, para a geração aqui, arrebatamento é uma coisa que não aconteceu. Então, as pessoas também têm complicações sobre isso. Agora, só que olhe bem o que aconteceu no dilúvio. Eu coloquei uma linha do tempo do dilúvio. A Bíblia diz lá em Gênesis que vieram águas de cima e águas de baixo. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Então começa a vir água de baixo e de cima. Começou a vir água de tudo quanto é lado. Os lençóis subterrâneos, as fontes profundas, tudo isso começou a romper, um rompimento violento. Começou a surgir água de tudo quanto é lado.
E começou a vir água, e daí começou a descer água de cima também. E o povo que não estava preparado para isso, não acreditava numa coisa desse tipo, não tinha como se escapar. Porque fala de chuvas intensas e contínuas. Ela não parou. Choveu durante quantos dias? Choveu durante 40 dias e 40 noites sem intervenção. Não, ou sem parar. parar. Sem parar, continuamente. Sem parar. Coisando que neles pecaram continuamente, a chuva continuou continuamente. Sim, sem parar. Não, 40 dias e 40 noites sem parar de chover. Isso foi o suficiente para que toda a terra fosse inundada de água. Alguém pergunta, mas de onde veio tanta água? Irmão, até a ciência já disse que esse planeta era chamado de planeta água. E tem outra coisa, que a ação divina não se explica por mentalidade humana. Não tem como explicar. Até que a ciência, ela tentou. Ela até comprovou. Dessa aí relata aqui de Noé, que se a água veio realmente por baixo, isso o estudo cientista que eu estava vendo, ele viu que debaixo da terra, até no abismo lá para baixo, não sei quantos metros de profundidade, tem água ainda. Muita água. Então, esse relato que aconteceu, se o povo está pensando como que veio água, sendo que uns falam, não, debaixo da terra tem fogo, tem água, povo, tem água. Por causa que se Deus ele fez vir água de baixo, imagina, veio água de baixo, as fontes jorraram para cima, a terra chegou tipo assim, fazer buracos para poder vir essa água, e veio água, a janela do céu se abriu. Pensa tanto tempo, água escorrendo. Imagina. E até a Bíblia diz assim, ó, Gênesis 7:24, ó. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, a água foi subindo, cobertura total da terra habitável. Virou só em água. E todos os seres fora da arca pereceram. Todos. Agora é demais de interessante, né? Como que Noé recebe orientação divina para fazer uma arca e ele faz uma embarcação de madeira que supera em muito o Titanic. Pastor, eu até tenho, como é que Deus, ele dá uma madeira de gofer para Noé, sendo que ela é resistente, que nem tipo assim coloca as madeiras em barcos para poder sustentar. Uhum. Como é que Noé vai identificar, não, aquela dali que é a madeira que eu vou usar? E Deus fala, não, é madeira de gofer, por causa que ela resiste, ela é resistente. Sim. É como se Deus ele falasse para Noé, eu vou te dar uma madeira que você vai fazer a arca, mas essa madeira ela é especial. Não é qualquer madeira, não é madeira de acácia para poder fazer a arca de Noé. Não. É a madeira de gofer, que ela é resistente para a água mesmo. Sim. Então, a arca ela permaneceu flutuando. O mundo virou tudo em água, o mundo acabou em água literalmente, virou em água, mas a arca ela resistiu. Agora tem muitas coisas que são muito interessantes, porque daí na terceira fase, lá em Gênesis capítulo 8, diz a Bíblia que Deus se lembrou de Noé. Olha o tempo que passou para que Deus resolvesse parar o dilúvio. E agora na fase 4, no versículo 4 do Gênesis 8, no 7º mês, aos 17 dias do mês, repousou a arca, aproximadamente 150 dias após o início do dilúvio. A arca para, mas a terra ainda está inundada.
Porque olhe bem, como você disse, 7 metros acima dos montes. Então, o monte mais alto, Ararat. Aí agora, e olha que coisa tremenda, né? Porque essa arca poderia parar sobre outro monte, mas ela parou exatamente no monte mais alto. Deus guia a embarcação, Deus guia certinho. Quando essa arca para lá, ela fica uma temporada lá. Ó, o aparecimento dos cumes dos montes. No 10º mês apareceram os cumes dos montes. O capítulo 8, versículo 5. As águas continuaram baixando lentamente, foram baixando. Aí, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca. Aí ele mandou um corvo, depois mandou a pomba. Aí, na terceira tentativa, deu certo, que daí a pomba não voltou mais. A primeira, ela foi e voltou. A segunda, ela foi e voltou com um raminho de oliveira. E a terceira, ela não voltou mais, foi embora. Então, a terra seca sai. A terra seca, no 27º dia do 2º mês, a arca estava seca. E daí no versículo 16 do capítulo 8 diz: pode sair da arca, Noé. Aí o Noé sai. Sabe quanto tempo dá isso? Esse tempo, desde que Noé entrou na arca, começou a chover, até que Deus falou assim: pode sair da arca. Sabe quanto tempo Noé ficou lá dentro daquela arca? Eu fiz a conta aqui: 1 ano e 10 dias. 370 dias dentro da arca. Então às vezes as pessoas pensam assim: não, é 40 dias e 40... Não, 40 dias e 42 dias de chuva, irmão. Agora presta atenção no milagre. Deus colocou Noé dentro de uma arca, um casal de cada animal e 7 pares dos animais limpos. E Noé ficou 370 dias com todos esses bichos dentro da arca e ninguém passou fome. Isso é ou não é a mão de Deus? Eu creio que é a potente mão do Senhor, cuidando, livrando e ainda alimentando ainda, né? Sim. Tem uma coisa interessante ali, né? Nós falamos aí na aula, no programa passado, né? E vamos falar hoje de novo, né? 7 animais puros, 7 casais de animais puros. E quais seriam esses animais puros? Será que, porque a lei não tinha sido dada ainda, né? A lei vai estar lá na frente, Levítico vai estar lá na frente, com Moisés vai vir a lei. E como é que Noé ia saber sobre esses animais puros que ele deveria levar, colocar dentro da arca? Como ele ia saber? Até tem mais uma coisa: será que Noé saiu procurando bicho para trazer para dentro da arca, ou os bichos é que foram procurar a arca? Eu creio que o Criador de tudo deu direção. Isso. Por causa que, do mesmo jeito que Deus fez o homem e a terra produziu e fez os animais, a voz de Deus deu direções aos animais para onde que deve se refugiar. E é bem provável que o pastor deixou uma pergunta: será que desses 7 animais era um de cada espécie? Ou mamífero? De cada um que está ali? Na minha tese, que eu sei que em Êxodo e Levítico vai dizer quais são os animais. Uhum. Mas argumentando aqui entre eu e o pastor, quais animais que era esse? Olha, quais animais seriam considerados, né? O critério que nós vamos encontrar em Levítico 11. Levítico 11 fala que os animais puros
são animais que ruminam, animais que têm o casco fendido. Casco fendido. Tem animal que não tem. Tipo, quais animais são esses? Eu tenho aqui alguns que eu acho que seria o que Noé levou. Seriam ovelhas, cabras, bois, vacas, cervos. Esses seriam animais que deveriam entrar. Mas tem mais, porque ele fala de aves também. Aves limpas. Seriam esses o quê? Pombas, rolinhas. Esses são os animais que ele deveria ter preparado dentro da arca. 7 casal de animais puros. Importante mesmo, porque logo que Noé desceu, lá no versículo 20, ele acabou de descer. A primeira coisa que Noé fez, edificou um altar ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor e ofereceu e tomou, olha, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos. Holocaustos. Então esses animais eles eram especiais para esse propósito, para que nesse momento ele pudesse oferecer um sacrifício ao Senhor, porque os animais impuros não serviam para o holocausto. É ofensivo a Deus se alguém fizer um sacrifício de um animal impuro. Deus não aceita. Deus quer animal puro. Então ele teria que ter essa preocupação. Agora é interessante uma coisa aqui, partindo para o próximo ponto aqui. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus disse assim: frutificar, multiplicar e enchei a terra. Notou que nessa segunda vez, aqui no recomeço da humanidade, Deus novamente fala: encham a terra. Se essa ordem fosse dada hoje, será que dava certo? O que você acha? A terra não está cheia demais já? Pior que está cheia já, pastor. Meu Deus, hoje eu estava conversando. Mas como tem gente no mundo, irmão, meu Deus do céu, é gente demais. É gente de todo tipo, que nem diz o irmão. Eu andei por esse mundo e vi gente de todo tipo. E tem cada tipo de gente. Mas então, eles aí saem da arca com essa ordem de multiplicar, de encher a terra novamente. Eles saem com a ordem de frutificar e encher a terra. Era uma ordem divina. Agora é interessante que antes do dilúvio, eles não comiam carne. Não comiam carne. E depois do dilúvio, eles passaram a comer carne. E até dentro da arca, o texto dá a entender que eles não comiam, porque tipo, Deus falou assim: levem de tudo que se deve comer, encha, estoca dentro da arca. Mas eles não comiam carne dentro da arca, não. Só depois aí Deus dá uma ordem, né? Lá no capítulo 9, versículo 3, Deus fala assim, ó: tudo quanto se move e vive vos será para mantimento, assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. É uma mudança radical. E agora, irmão, como é que fica esse pessoal aí do vegetariano, que só come salada? E agora? Aqui Deus deu uma ordem, dizendo: tudo que se move, tudo que... eu estou dando a vocês, pode comer. E agora? Como é que fica esse pessoal aí, que fica fazendo protesto e dizendo que não pode comer carne, que só pode comer vegetal? Será que eles não leram isso aqui? Eu acho que na escolinha deles, eu acho que eles esqueceram, né, pastor? Por causa que eu falo para você, Deus deu uma ordem. Tudo que vive, toda coisa que é viva, que se move, será por alimento. Sim. Né? Para vós, assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas essas coisas. Aí o vegetariano,
não quer comer um filé mignon, não quer comer uma picanha, uma costela, que é a coisa maravilha. Pois é, eu acho demais de interessante. Tipo, ó, vamos supor que você não gosta de comer picanha. Não, eu não como picanha. Eu só como carne moída. Não, tudo bem, é uma escolha sua. Mas você não pode fazer com que eu queira comer só carne moída e não queira comer picanha. Não, meu irmão, isso aí é uma opção sua. E hoje, na humanidade, existe muito esse negócio. Eu tenho uma ideia e eu quero que as pessoas engulam a minha ideia. Mas é uma ideia furada. Mas não interessa, vou brigar por essa ideia até morrer. Gente, se Deus liberou, vamos comer carne, gente. Vamos comer carne, vamos comer peixe, vamos comer tudo que se pode comer. E lá no Novo Testamento tem uma nova ordem. Lá em Atos dos Apóstolos tem uma nova ordem ainda, olha bem. Deus, ele mostra para Pedro um lençol com todo tipo de animal. E ali naquele lençol tinha animal puro e animal impuro. E o anjo diz para Pedro, mata e come. Pedro quase sofreu um infarto na hora. Ele disse, jamais, Senhor, nunca comi nada impuro. E o que o anjo falou para ele? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. A pergunta que eu faço, assim como os vegetarianos, esse pessoal aí que fica brigando, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, gente, vocês não leram Atos dos Apóstolos? Não leram Gênesis? Será que o anjo vai ter que descer? Lá, falei com Pedro, igual eu tenho que falar com aquele povo ali. Aí tem que descer lá e falar para vocês, gente, para com isso, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Vocês podem comer isso aí. É uma coisa básica, muito básico. Já pode comer carne, pode comer. Carne de porco, pode comer. Tá liberado. Não é pecado não comer carne de porco. Não é pecado não, né, pastor? Não, tá tudo errado esse negócio aí. É que nem tem, não vou comer carne de porco nesse dia porque vai me causar azar. Gente, não vai causar azar não. É bíblica, a própria palavra do Senhor fala, eu já abençoei. Desde o começo ele está falando todas as coisas, que anda, que se rasteja, que se move, eu dou para vocês podem comer, podem se alimentar. É isso aí. E agora, aqui partindo para o próximo bloco, nós vamos falar sobre os filhos de Noé e a origem dos povos. Bloco 4 do nosso programa aqui. Eu ouvia antes a palavra semitismo, e eu falava, o que é isso, semitismo? De onde vem essa questão? O que estão falando? Semitismo, nunca fui estudar. E daí agora, quando fomos assim aprofundar um pouquinho mais sobre esse estudo e sobre a tabela das nações, eu fui perceber que semitismo vem de semitas, que são descendentes de Sem, filho de Noé. Então, podemos compreender pela Bíblia que a linha messiânica vem de Noé e do filho de Noé chamado Sem. Então, do Sem é que vem a linha messiânica. E na linha de Sem se desenvolveu os hebreus, os povos árabes e povos do Oriente Médio. Mas aí ele tem mais 2 filhos. Ele tem o Cã. E esse Cã, ele deu origem a Canaã, por exemplo, né? Uma terra que foi conquistada. Até tem uma questão bem interessante, que quando a Bíblia diz que Noé fez uma vinha e ele bebeu o vinho da vinha, alguém disse que Noé não sabia que ia ficar bêbado. Ele não imaginava que ele ia ficar bêbado, porque aquilo foi por causa do tempo que mudou, a atmosfera mudou, e daí ele não sabia, começou a comer demais de uva e acabou ficando bêbado. Mas eu, sinceramente, não sei se isso procede. O que importa aqui para nós é que o Noé,
ele embebedou-se. E o Cã, ele viu Noé nessa situação, e ele teve uma postura muito complicada com respeito ao pai. Ele teve uma postura desrespeitosa com respeito ao pai. Só que estudos aí mostram que ele já tinha um relacionamento meio complicado com o pai. Que os outros dois eram mais íntimos e o Cã era um pouco mais afastado. Tipo aquele filho que é mais iracundo, mais debochado, vamos supor assim, porque a atitude dele dá isso. Ele sai ridicularizando por ter visto a nudez de seu pai. E quando o pai fica sabendo, o pai amaldiçoa ele. E toda uma questão complicada, né, sobre a descendência de Cã. Mas quais são os povos aí que Cã ele trouxe, né? Tem a África, o norte da África, parte do Oriente Próximo. Aí algumas pessoas dizem que o continente africano é amaldiçoado, seria uma maldição racial, mas eu acho que isso não procede, não é bem assim, não é o continente africano que é amaldiçoado, até porque a maldição que Noé lançou sobre Cã, ela se cumpriu em Canaã, porque ela foi conquistada, né? Canaã foi conquistada pelos irmãos, a descendência de Sem conquistou Canaã. Nosso próximo bloco aqui é sobre o Nimrod. Já ouviu falar de Nimrod? Construiu a Torre de Babel. Nimrod foi o primeiro homem poderoso, um homem poderoso na terra. Ele era um caçador e ele é o fundador de Babel. Ele é o fundador de Babel. E o que esse império de Nimrod e Torre de Babel simboliza para nós? Simboliza aí centralização de poder. Aquilo que Deus falou aos homens, por isso que eu dei uma pincelada lá atrás, que Deus falou assim: enchei a terra, frutificai, multiplicai. Eles começaram a encher só aquele lugar. Eles começaram a, debaixo de um governo de Nimrod, fazer planos audaciosos. E eles chegaram num ponto crítico, porque eles falaram assim: vamos construir uma torre que chegue até os céus. A ideia céus ali não é uma torre que toque as nuvens, que atravessa as nuvens. É uma torre que chega até onde Deus está, porque daí nós vamos chegar lá e vamos mostrar quem somos nós. Nós chegamos até aqui, nós subimos aqui. Essa ideia é bem furada, mas era um entendimento que eles tinham na época. Será que hoje, William, tem gente tentando fazer isso também? Será que hoje tem gente tentando, vou subir, vou subir, e tá na mesma ideia do Nimrod, tentando um poder humano, uma força humana, querendo ser grande na terra, querendo dominar e esquecendo de se submeter a Deus? Tem, pastor. Muito, né? Tem muito. Tem muita gente que é poderoso em riqueza. A China fez seu próprio sol. Entende? O homem, ele quer fazer o que? A sua própria terra. Os árabes sauditas. Tem lugar que lá na Arábia, lá que eles construíram, na Copa do Mundo, construíram uma cidade da noite para o dia, para poder fazer um estádio, para poder a Copa do Mundo acontecer. E agora, será que tem
Tem muita gente querendo fazer uma torre de Babel para poder se encontrar com o Todo-Poderoso, mas eu falo pro pastor, pode até fazer, mas a portinha eu acho que vai estar fechada para o atendimento, né? As pessoas têm o mesmo pensamento de Nimrod hoje. Elas estão a cultura é a mesma, elas estão tentando subir as alturas, elas querem crescer, dominar. Esse sempre foi a tonante do universo. As pessoas querem imperar e mandar no mundo. Todos os dias estão fazendo planos para dominar o mundo, parecendo aquele desenho antigo do Pink Cérebro lá. Vamos dominar o mundo, vamos dominar o mundo. E isso nunca deu certo, não dá certo. E eles estavam nessa ideia. E agora eu até lembrei de uma história bem interessante, né? Diz que os cientistas, eles conseguiram clonar. E quando eles clonaram, eles criaram um animal lá, eles tinham clonado. E daí um falou pro outro assim, rapaz, nós chegamos num nível grande agora. Eu vou dizer para você, nós não precisamos mais de Deus. Por quê? Porque Deus é que é o criador da vida, mas agora nós já estamos criando vida. Nós já criamos vida, nós clonamos um animal, então nós podemos crescer e crescer e crescer, e agora não precisamos mais de Deus. E alguém disse, então precisamos falar para ele que não precisamos mais dele. Aí quem vai falar? Diz que alguém disse, eu falo, eu vou lá e falo. Um corajoso chamou Deus e falou, preciso lhe dizer uma coisa. Diga, eu vim aqui para dizer que nós não precisamos mais de Deus, nós precisamos mais de você. Porque agora nós estamos criando, nós conseguimos criar vida. Deus disse, que interessante. Faz uma demonstração para mim, deixa eu ver como é que você cria vida. Aí diz que o cientista foi pegar uma célula para clonar desse. Opa, esse barro aí é meu. Se você quer clonar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, faça com o seu barro. Ou seja, moral da história, o homem não cria, o homem clona, o homem pega aquilo que já está criado. Então, toda vez que o homem tenta se independer de Deus, ele quebra o focinho, ele não dá certo, ele dá com a cara na parede, porque não tem como. Toda vez que alguém quer crescer sem a direção de Deus, sem a submissão de Deus, sem a orientação divina, os problemas virão. E quando eles estão nesse controle ali, nessa aliança política muito grande, e parece que faz lembrar uma coisa também interessante. Essa unificação do poder, um homem que governa o mundo da época, tem uma alusão na Bíblia. Esse Nimrod, ele tipifica uma pessoa que vai vir em tempos posteriores. A Bíblia já profetizou para ele, lá em 2 Tessalonicenses fala que haverá um homem que vai vir, e ele é contra tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus. Esse Nimrod, ele é a figura do anticristo. Por quê? Porque no período do anticristo será um império global, mesma coisa. Esse Nimrod, ele é a figura exata do anticristo. Agora, uma pergunta que eu tenho aqui: que fim deu para Nimrod? Que fim vai dar para o anticristo? É o mesmo. É o mesmo. Para você ver, ele foi esperto. Querer falar não, mas vamos dar essa esperteza para ele. Foi esperto em querer levantar uma torre, mas o próprio nome da torre quer dizer o que? O significado dela quer dizer o que? Confusão. Confusão. E o anticristo, ele vem para o quê? De confusão, traduzindo para confundir. Exato. Então ele quer confundir o povo, para que o povo vê que ele tem poder, para o povo vir. É que nem uma expressão. Adolfo Hitler falou por filho dele. Estava com sementes na mão e a pombinha vindo.
E toda vez que a pombinha vinha para poder pegar o milho que estava na mão dele, ele ia lá e pegava a pombinha, arrancava as penas da pombinha. E ele falou para o filho dele, falou bem assim: isso é a humanidade. Você dá o que ela quer, mas no mesmo tempo você tira o que ela precisa. E a Torre de Babel estava querendo dar poder para a humanidade, ao mesmo tempo ia tirar todo o poder da humanidade. Exatamente. E o anticristo? Aí eu te faço uma pergunta: você vai deixar você confundir a tua mente, ou você vai ser esperto? É isso aí. É uma figura exata, né? Eles queriam conquistar, expandir, ir longe e tal, mas essa centralização de poder deu tudo errado, não deu certo, deu uma confusão. E é interessante que Deus diz assim, ó: desçamos lá e confundamos a língua dos homens. Aí o Luiz Castilho fez um hino assim, que um pedia água, o outro trazia um tijolo. Um pedia um tijolo, o outro trazia um martelo. Virou uma confusão danada, não conseguiram prosseguir com o projeto. Só que é uma coisa impressionante, porque dali surgiram daí os idiomas. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria que eles se espalhassem. E eles estavam numa língua só, eles cada vez estavam mais se juntando. Porém, não para fazer o que Deus queria, mas sim o que o Nimrod estava planejando. Eles estavam debaixo de um governo humano e não submisso a Deus. Aí eles foram expulsos. Ficaram distanciados, foram espalhados. Agora tem uma coisa bem interessante aqui, que tem um paralelo na Bíblia, que é a Torre de Babel e o dia de Pentecostes. Porque é interessante, na Torre de Babel, Deus desceu. Deus desceu e confundiu a língua dos homens. Os homens não conseguiram se entender mais e se espalharam. No dia de Pentecoste, Deus desce também, mas aí Deus não traz confusão das línguas, é o contrário. Deus traz compreensão das línguas. Só que agora existe algo fundamental aqui. O que levou à confusão das línguas? O orgulho humano. Eles estavam movidos por orgulho. O que levou à compreensão das línguas? A humildade. Eles estavam humildes, todos no mesmo lugar, reunidos debaixo de uma promessa, buscando aquilo que foi prometido. Então Deus desceu e na Torre de Babel causou divisão, dividiu-se o povo. No dia de Pentecoste, unidade, uniu o povo. É impressionante o que acontece na igreja. O que acontece na igreja não tem paralelo, não tem nada comparado. Porque assim, na igreja, nós somos todos nivelados debaixo de uma mesma autoridade, debaixo de um mesmo senhorio. Na igreja, ninguém fica batendo continência para coronel, ninguém fica tirando o chapéu para o doutor, ou seu doutor, ou seu juiz, senta aqui. Não, na igreja todos são nivelados no mesmo parâmetro. No tribunal, um camarada está lá, todos de pé, Vossa Excelência, excelentíssimo juiz está entrando na sala. Todos ficam de pé, todos ali com medo, atemorizados, o juiz chegou. Agora na igreja, esse mesmo juiz vai lá fora cuidar dos carros, vai pegar um copo d'água e levar para o pastor, e o pastor é um servente de pedreiro, um pedreiro, um pintor, talvez até um gari, e não interessa. Aqui na igreja são todos nivelados, estão debaixo de uma mesma autoridade. É impressionante o que acontece na igreja. A igreja há unidade, todos são unidos debaixo de um poder maior, poder de Deus. Na Torre de Babel, eles estavam em volta do nome do homem. No dia de Pentecostes, qual foi as primeiras palavras de Pedro? Todos estavam dizendo assim: o que está acontecendo? Esse povo está embriagado, esse povo está bêbado, esse povo está embriagado. Pedro se levantou e falou: não,
O que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é que se cumpriu a promessa de Deus lá em Joel. Ele vai explicando e vai levando sempre para que o nome de Jesus seja glorificado. Tem um texto na Bíblia que Jesus diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus lhe fez soberano. Então, sempre pende para o nome de Jesus. Aí, na torre de Babel, eles estavam centralizando tudo debaixo de uma ideia. Aqui no dia de Pentecostes também tem uma ideia, só que a ideia não é centralizar, a ideia é expandir. Expandir é crescer. Crescer, levar o evangelho a todas as nações. Então, só para nós encerrar esse ponto, em Babel, Deus confundiu para dividir. Em Pentecostes, Deus capacitou para unir. Glória a Deus. É que muitos pensam, não, Deus desceu na torre de Babel e Deus desceu na torre, Deus desceu no dia de Pentecoste. Mas que lá é o Espírito Santo Isso. que desceu. Isso. Aqui o Senhor na torre de Babel desceu para confundir aquele que falava com o outro não entendia a língua dele. Deus, ele confundiu as línguas do povo. Mas lá em Atos, Deus o que? Se tinha alguém que estava ali que era aramaico, o outro que falava, que estava em aramaico, entendia que estava falando. Sim. E o que nisso que o povo ele não tipo assim, que muitos não conseguem decifrar. Não, Deus ele confundiu a língua, não. Deus ele confundiu aqui em Gênesis, mas em Atos dos Apóstolos, o que era em aramaico, o que era grego, o que era coisa, sabia o que o outro estava falando na sua própria língua. Exatamente. É impressionante mesmo, porque aqui na Babel eles estavam falando e o outro não compreendia. Eles agora, vamos dizer assim, há poucos minutos atrás eles estavam conversando. Agora eles não conseguiam mais conversar. No dia de Pentecostes é diferente, porque daí a pergunta que as pessoas faziam era: mas esses homens, como eles podem falar na nossa língua? Eles estavam falando em outras línguas e o povo compreendia. Havia compreensão de todo quanto é idioma ali que tinha na região. Eles estavam falando e todos aqueles que os ouviam os entendiam. Então é uma coisa bem interessante. No próximo programa nós vamos falar aí sobre Abraão, né? Nós vamos de Babel para Abraão. Nós vamos começar a falar sobre Abraão, falar sobre Isaac, sobre Jacó. Vamos falar sobre os patriarcas, né? Deus dispersou para salvar e agora Deus está chamando um homem para abençoar todas as famílias da terra. Interessante que Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para encerrar mesmo agora, né? Quando o homem tenta subir aos céus por orgulho, Deus desce em juízo. Quando o homem se humilha, Deus desce em poder. Glória a Deus. Glória a Deus, né, pastor? Ora aí para nós, irmão William, para nós encerrar esse podcast desta noite. Amém. Pai amado, Jeová querido, eterno Deus. Sim, Diante, Deus, da tua presença, Deus eterno Deus, nós estamos, Deus, mais uma vez, meu Pai, para louvar, Deus, e engrandecer, Deus, o teu eterno Deus, o teu santo nome. Sim. E aqueles, meu Deus, que estão, Deus, nas suas casas, meu Deus, assistindo esse podcast. Meu Pai amado, Jeová querido, eterno Deus, que sejam, meu Deus, abençoados, meu Pai amado, Jeová querido, pela potente mão do Senhor, meu Pai. Que mais uma vez, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos vivos, meu Pai, porque a tua graça, Deus, nos alcançou, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai amado. Eterno Deus, que na próxima, Deus, terça-feira, meu Pai amado, Jeová querido, que nós podemos se maravilhar, que nós podemos argumentar, meu Pai amado, Jeová querido, e resplandecer, meu Pai amado, Jeová querido, com as tuas poderosas palavras que o Senhor colocará em nossa mente e em nosso coração. Assim, Deus, eu oro e te peço a tua bênção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Se você
não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, né, para que nós todos possamos aprender da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos.